Oi, meu bem. Que bom que você veio me ouvir. Senta aqui um pouquinho comigo. Me chamo Lourdes. Hoje já conto com meus 82 anos. Uma vida comprida, sabe? Mas tem histórias que, não importa o tempo que passe, elas continuam vivas dentro da gente, como se tivessem acontecido ontem. A minha começa num lugar que, para mim, era o próprio céu na terra. A fazenda Água Clara. Ah, minha filha. Se eu fechar os olhos, ainda sinto o cheiro do pé de café florido depois da chuva e o cheiro de bolo de fubá que minha mãe, a Dona Maria, deixava assando no forno a lenha. Era um cheiro que abraçava a gente. Eu tinha 16 anos e o mundo era do tamanho daquela fazenda. A vida era simples, mas era rica. Rica de um jeito que dinheiro nenhum compra. Eu acordava com o canto do galo e o barulho do monjolo, que meu pai, seu Antônio, tinha construído com as próprias mãos. Ele era um homem de pouca letra, mas de uma sabedoria que vinha da terra. Ele dizia que a gente não era dono da terra, a gente era parte dela. E era assim que eu me sentia. Parte daquele chão vermelho, daquele riacho de água gelada, daquelas árvores de fruta que eu subia desde menina. Minha família era meu tudo. Meu pai, com suas mãos grossas do cabo da enxada, mas que faziam o afago mais gentil no meu cabelo. Minha mãe, com seu coração maior que o mundo, sempre com um prato de comida quente e uma palavra de consolo. E tinha o Bento, meu irmão mais novo, meu companheiro de arte. A gente corria por aqueles pastos, fingindo que era rei e rainha daquele mundão todo. Quer dizer, o príncipe e a princesa, os pais eram os reis de verdade. E, de certa forma, ali era o nosso reino, sem exagero. Não tínhamos luxo, mas tínhamos fartura. Fartura de amor, de risada, de tranquilidade. A gente não sabia, meu bem, como a gente era feliz. A gente nunca sabe, né? A desgraça, ela não anuncia que vai chegar. Ela chega de mansinho, com um sorriso no rosto e a mão estendida. A nossa desgraça tinha nome e sobrenome: Coronel Inácio. Ele apareceu lá na fazenda um dia, num carro chique que levantava uma poeira danada. Disse que era amigo antigo do meu pai, que vinha propor um negócio, uma sociedade. Falava bonito, cheio de palavra difícil. Prometeu trator, prometeu semente nova, prometeu um futuro que a gente nem sabia sonhar. Meu pai, coitado, com sua pureza, acreditou. Ele era um homem que confiava no aperto de mão, na palavra dada. Assinou uns papéis que o coronel trouxe. Uns papéis que ele não sabia ler direito. Achava que estava assinando o futuro da família. Mal sabia ele que estava assinando o nosso fim. Não demorou nem um mês. O coronel Inácio voltou. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Trazia com ele uns 4 homens de cara amarrada, com a espingarda na mão. O sorriso tinha sumido. Ele mostrou o papel para o meu pai e disse com a voz fria que nem faca: "A fazenda agora é minha, Antônio. Você e sua família têm até o fim do dia para sumir daqui." Meu pai não entendeu. Gaguejou, disse que era um engano. Mas não era. Naquele papel, meu pai tinha vendido tudo por uma ninharia que ele nunca recebeu. Ele foi enganado. E ali, na varanda da casa que ele mesmo ajudou a construir, meu pai desabou. Eu vi o homem mais forte que eu conhecia se desmanchar em lágrimas, humilhado na frente da esposa e dos filhos. Minha mãe abraçou ele, chorando baixinho. E eu senti um ódio tão grande, uma dor tão funda, que parecia que meu peito ia rasgar. Naquele momento, meu paraíso tinha virado inferno. Sair da nossa terra com a roupa do corpo e a alma rasgada foi só o começo do nosso calvário, meu bem. É que para entender a maldade do coronel Inácio, você precisa entender o tipo de homem que ele era. Ele não era um homem pobre que queria um pedaço de chão para viver. Não. Ele tinha muitas terras, muitas mesmo. Era um homem que a cobiça nunca deixava em paz. Se ele passasse a cavalo e visse um pedaço de terra bonito, fértil, com água boa, ele tinha que ter. Não importava se tinha dono, se tinha uma família vivendo ali há 100 anos. Ele dava um jeito. Seus métodos eram sempre os mesmos. Primeiro, a conversa mansa, a proposta de sociedade. Se não desse certo, vinha a ameaça, a intimidação. E se nem isso resolvesse, bom, acidentes aconteciam, documentos sumiam, pessoas desapareciam. A gente só soube disso bem depois, quando já era tarde demais. A nossa fazenda, a Água Clara, era só mais uma na lista de desejos dele.
A gente foi parar num vilarejo ali perto, um punhado de casinhas de barro e gente sofrida. Conseguimos, de favor, um cômodo nos fundos da casa de uma conhecida de minha mãe. Era um quartinho abafado, com cheiro de mofo, que não tinha nem janela. Para quem vivia com a porta aberta para o mundo, aquilo era uma prisão. Não tinha o cheiro do café, não tinha o barulho do riacho, só o silêncio pesado da derrota. Meu pai, aquele homem que parecia feito de tronco de aroeira, foi murchando que nem folha seca. Ele não comia, não falava. Passava o dia sentado num caixote, olhando para o nada. A vergonha e a tristeza estavam comendo ele por dentro. A gente via nos olhos dele que uma parte dele tinha morrido junto com a fazenda. Minha mãe, valente que só ela, tentava segurar as pontas. Começou a lavar roupa para fora, para as mulheres mais abastadas da vila. Eu via as mãos dela, que antes cuidavam de flor, ficarem ásperas e cheias de ferida por causa do sabão de soda. Aquilo me partia o coração em 1000 pedaços. A fome, minha filha, é uma coisa terrível. Ela tem um jeito de humilhar a gente que pouca coisa na vida consegue. Tinha dia que o que a gente tinha para dividir era um prato ralo de angu com couve. Eu era moça nova, cheia de força, e sentia uma raiva, uma impotência. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, mas eu olhava para minha mãe com aquele ar cansado e para o meu pai, afundado na sua própria escuridão, e engolia a raiva. Meu irmão Bento, mais novo e mais esquentado, falava em vingança, em juntar gente para tomar a fazenda de volta. Mas a gente sabia que era conversa de menino. Contra o coronel Inácio e suas espingardas, a gente não era nada. A humilhação maior, porém, ainda estava por vir. Um dia, eu estava voltando da bica com a lata d'água na cabeça, quando um homem a cavalo parou na minha frente. Era o capataz do coronel, um sujeito de olhar ruim chamado Firmino. Ele cuspiu no chão e falou sem rodeio. O patrão mandou dizer que tem um serviço para você lá na casa grande, na cozinha, para ajudar a cozinheira. Meu sangue gelou. Eu senti o mundo girar, voltar para minha casa, para minha cozinha, para servir eles. Era uma crueldade que não tinha nome. Eu disse que não, que preferia morrer de fome. Ele deu uma risada seca. Sua mãe tá doente, não tá? Ouvi dizer que a tosse dela não para. Remédio custa dinheiro, menina. Pensa bem. E foi embora, me deixando ali, parada no meio da estrada de terra, com as palavras dele fincadas no meu peito. Naquela noite, minha mãe teve uma febre alta, uma tosse que parecia que ia arrancar os pulmões dela. O desespero bateu na nossa porta com força. Não tinha médico na vila, não tinha dinheiro para nada. A imagem da minha mãe sofrendo, a voz daquele capataz, tudo se misturou na minha cabeça. Na manhã seguinte, com o coração pesando 1 tonelada, eu vesti minha roupa mais remendada, amarrei o cabelo num coque apertado e andei o caminho de volta para a fazenda Água Clara. Cada passo era uma tortura. Quando eu passei pela porteira, a mesma porteira onde meu pai me ensinou a montar a cavalo, minhas pernas tremeram. A casa grande estava lá, imponente, pintada de novo. Parecia rir da minha cara. Bati na porta dos fundos, a porta da cozinha. E quando ela se abriu, eu engoli todo o meu orgulho, toda a minha dor, e disse com a voz mais firme que consegui: eu vim pelo serviço. Naquele dia, meu bem, eu entendi o que era o fim da linha. Entrar naquela cozinha foi como levar um soco no estômago. Era a minha cozinha. A parede ainda tinha a marca de fuligem do fogão a lenha que minha mãe usava, o mesmo fogão onde aprendi a fazer o primeiro feijão. Mas agora tinha um fogão a gás, branco, novinho, uma coisa que eu nunca tinha visto de perto. A cozinheira-chefe, uma mulher chamada Zefa, me olhou de cima a baixo com um ar de poucos amigos. Ela não sabia da minha história. Para ela, eu era só mais uma coitada da roça vindo tentar a sorte. Meu trabalho era o mais pesado. Lavar a montanha de pratos, panelas engorduradas, esfregar o chão da cozinha até brilhar, descascar quilos de batata e cebola até minhas unhas doerem. Cada objeto que eu tocava era uma lembrança. A mesa de madeira maciça na sala de jantar, eu lembrava do meu pai lixando aquela madeira por semanas para dar de presente de aniversário para minha mãe. As cadeiras de balanço na varanda, eu via meu avô sentado ali, contando história para os netos.
Agora quem sentava nelas era o coronel Inácio, com seu copo de cachaça na mão, rindo alto das suas próprias piadas sem graça. Era uma tortura, minha filha, viver debaixo do mesmo teto do homem que destruiu a minha vida. Eu o via todos os dias. No café da manhã, ele reclamava que o café não estava quente o bastante. No almoço, exigia a carne mais macia. Eu servia ele com a cabeça baixa, o coração batendo de ódio. Eu sonhava em cuspir no prato dele, em colocar veneno na sua comida. Mas aí eu lembrava da minha mãe, da febre dela, e eu engolia o veneno para dentro de mim. O ódio virava um nó na minha garganta. A mulher dele, a dona Adélia, era outra assombração. Uma mulher magra, de rosto amargurado, que andava pela casa como um fantasma. Ela sabia de tudo, eu via nos olhos dela. Sabia que o marido era um ladrão, um homem cruel, mas ela se calava e descontava em mim sua frustração. Reclamava que o chão não estava limpo o suficiente, que a minha comida era sem tempero, que eu era lenta, desajeitada. Cada palavra dela era uma alfinetada. Para eles, eu não era Lourdes. Eu era a menina, a criada. Eu era invisível. E eu aprendi a usar essa invisibilidade a meu favor. Aprendi a andar sem fazer barulho, a ouvir sem parecer que estava escutando, a ver tudo sem que ninguém me visse. Meu único propósito ali era juntar cada tostão do meu salário miserável. No fim do dia, quando meu corpo todo doía, eu escondia o dinheirinho num pano amarrado dentro da minha roupa e ia para o quartinho da senzala, onde eles me deixavam dormir. Dali, eu fugia para o casebre onde meus pais estavam. Entregava o dinheiro para minha mãe, via se a febre tinha baixado e voltava antes do sol nascer, para ninguém dar por minha falta. Eu vivia duas vidas, a da criada humilhada durante o dia e a da filha desesperada durante a noite. Foi numa dessas tardes, enquanto eu lavava a roupa no tanque dos fundos, que eu o vi pela primeira vez de verdade. Arthur, o filho do coronel. Ele tinha chegado da capital, onde estudava para ser doutor. Eu só o conhecia de vista, de quando ele era menino. Agora era um rapaz feito, alto, de cabelo claro, com uns olhos que pareciam não pertencer àquele lugar. Ele passou por mim, mas não me olhou com desprezo nem com indiferença. Ele me deu um boa tarde. A voz dele era calma, educada. Foi a primeira palavra gentil que eu ouvi dentro daquela casa, desde que pisei ali. Eu só abaixei a cabeça e murmurei uma resposta, mas meu coração deu um pulo. Aquele boa tarde do filho do coronel ficou ecoando na minha cabeça. Foi tão pouco, meu bem, mas para quem só recebia ordem e olhar de desprezo, pareceu muito. Nos dias que se seguiram, eu comecei a reparar mais nele, no tal do Arthur. Ele era o oposto do pai. O coronel Inácio era um homem barulhento que parecia precisar encher o espaço com sua voz grossa e suas risadas forçadas. Arthur era quieto, observador. Tinha um jeito suave de andar, de falar. Ele passava a maior parte do tempo com o nariz enfiado nos livros que trouxe da capital. Eu continuei na minha rotina, tentando ser invisível, mas era difícil não notar a presença dele. Às vezes, ele aparecia na cozinha para pegar um copo d'água ou uma fruta. E diferente do pai ou da mãe, ele sempre dizia por favor e obrigado. Pode parecer bobagem, mas ouvir essas palavras era como beber água fresca depois de um dia de sol quente. Ele me via. Ele via uma pessoa ali, não só uma criada. O nosso primeiro contato de verdade aconteceu algumas semanas depois. Foi num fim de tarde. O dia tinha sido especialmente ruim. Dona Adélia tinha implicado com tudo. O coronel tinha gritado com um dos peões na minha frente. Eu me senti sufocada. A única coisa que eu queria era um canto para chorar em paz. Corri para o único lugar daquela fazenda que ainda parecia um pouco meu. O antigo pomar, atrás da casa. Lá, debaixo de um pé de manga que eu mesma ajudei meu pai a plantar, eu desabei. Chorei tudo que estava engasgado. Chorei de saudade, de raiva, de cansaço. De repente, ouvi um barulho de galho quebrando. Levei um susto. Sequei as lágrimas correndo, com medo de ser o capataz ou a patroa. Mas era ele, Arthur. Ele estava parado a alguns metros de distância, com uma expressão de preocupação no rosto. Eu gelei. Pensei que ia levar uma bronca, ser mandada embora. Mas ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar um bicho do mato.
Ele não falou nada no começo. Só se sentou num toco de árvore ali perto. Depois de um tempo, ele falou com aquela voz calma dele. Você está bem? Ninguém nunca tinha me perguntado aquilo naquela casa. Eu não consegui responder, só balancei a cabeça que não. Ele tirou um lenço branco, limpinho, do bolso da calça e me estendeu. Pode pegar, ele disse. Eu hesitei, olhando para as minhas mãos sujas de terra. Mas ele insistiu. Peguei o lenço que tinha um cheiro bom, de sabonete caro. A gente ficou em silêncio por um tempo. Eu, tentando controlar os soluços, e ele, só ali, fazendo companhia. Meu pai, ele pode ser um homem difícil, ele falou, como que se desculpando. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Seu pai roubou tudo da minha família? Eu só fiquei quieta. Ele me perguntou meu nome. Lourdes. Eu respondi baixinho. Ele repetiu meu nome. Lourdes. Como se estivesse provando o som. É um nome bonito, ele disse. Naquele fim de tarde, debaixo daquele pé de manga, aconteceu uma coisa estranha. Eu, uma criada, a filha do homem que foi escorraçado dali. Ele, o filho do homem que me causava tanto ódio. Mas ali, naquele momento, a gente era só 2 pessoas. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti invisível. Eu me senti vista. Aquele gesto de bondade, aquele lenço branco, aquele olhar preocupado, foi a primeira fagulha de luz num poço de escuridão. Uma luz perigosa, eu sabia, mas era a única que eu tinha. Depois daquele dia, alguma coisa mudou. Eu continuei sendo a criada, e ele, o filho do patrão. Mas entre a gente, no ar, ficou uma coisa diferente. Um segredo. Nossos olhares começaram a se cruzar com mais frequência. Quando ele me pedia um copo d'água na cozinha, a mão dele roçava na minha de propósito quando ia pegar o copo. Era um segundo, um arrepio, mas que valia pelo dia inteiro. Eu me sentia uma boba, com o coração disparado por causa de um toque de mão. Os nossos encontros no pomar viraram rotina. Era o nosso lugar secreto. Quase todo fim de tarde, depois que eu terminava o serviço mais pesado, eu escapava para lá. E ele, como se soubesse, aparecia logo depois. A gente sentava debaixo do pé de manga, às vezes sem falar nada, só olhando o sol se pôr atrás do morro. Outras vezes, a gente conversava por horas. Ele me contava dos livros que lia, de como ele sonhava com um Brasil diferente, um lugar onde as pessoas não fossem julgadas pela terra que tinham ou pelo dinheiro no bolso. Ele tinha vergonha do jeito que o pai dele tratava os empregados e sempre pedia desculpa, como se a culpa fosse dele. Eu, por minha vez, contava para ele da minha vida. Mas era uma vida inventada. Eu não podia contar a verdade. A vergonha e o medo eram grandes demais. Eu dizia que meus pais moravam na vila, que meu pai estava doente. Falava das coisas simples, de como eu gostava do cheiro da chuva, de como minha mãe fazia o melhor pão de queijo do mundo. Eu contava a Lourdes que existia antes daquela desgraça toda. E ele ouvia com uma atenção, com um carinho. Ele gostava de ouvir minhas histórias, por mais simples que fossem. Numa dessas tardes, a gente estava mais perto que o normal. O sol já tinha ido embora e o céu estava todo pintado de laranja e rosa. Ele estava me contando de um livro que falava de um amor proibido, de 2 pessoas de mundos diferentes. E enquanto ele falava, ele olhava para mim de um jeito que me deixou sem ar. O coração parecia que ia sair pela boca. Ele parou de falar e ficou só me olhando. Devagar, ele levou a mão até o meu rosto e tirou uma mecha de cabelo que tinha caído nos meus olhos. O toque dele era quente, gentil. Foi ele que me beijou primeiro. Foi um beijo rápido, assustado, mas que incendiou meu corpo inteiro. Quando a gente se afastou, os 2 estavam ofegantes, sem saber o que dizer. Era uma loucura. Pelo amor de Deus, o que eu estava fazendo? Beijando o filho do homem que eu mais odiava no mundo? Era errado, era perigoso. Se o coronel sonhasse com uma coisa daquelas, ele acabava comigo e com a minha família. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que parecia certa em muito tempo. A partir daquele dia, o nosso segredo ficou maior. O pomar virou nosso ninho. A gente se encontrava escondido, trocava beijos roubados, carinhos apressados. Era um amor que vivia no medo, na sombra, mas era o meu amor. Arthur era bom, era doce. Com ele, eu podia rir, podia sonhar. Ele me prometia que um dia a gente ia fugir dali,
que ia construir nossa vida longe de tudo aquilo. Eu queria acreditar, minha filha, como eu queria. Mas lá no fundo, eu sabia que aquele amor era uma flor nascendo no meio de um campo de espinhos. E a qualquer momento, a gente podia se ferir. A vida seguia nesse ritmo, um misto de medo e felicidade escondida. Durante o dia, eu era a criada Lourdes, de cabeça baixa e mãos calejadas. Nos fins de tarde, no pomar, eu era a Lourdes do Arthur, a mulher que recebia beijos e promessas. Era como viver num sonho perigoso. Mas a realidade, meu bem, ela sempre acha um jeito de dar um tapa na cara da gente pra gente acordar. E a minha acordou com a piora da minha mãe. A tosse dela, que antes era só um incômodo, virou uma coisa feia, uma tosse com sangue. A febre não baixava mais. Ela emagreceu tanto que parecia uma sombra deitada naquela cama improvisada. Meu pai, coitado, que já vivia num mundo só dele, parecia não entender a gravidade. Era eu e meu irmão Bento que nos revezávamos, tentando dar um caldo, um chá, qualquer coisa. Mas a gente via que ela estava se apagando. O boticário da vila disse que era uma doença do pulmão, uma doença grave. Disse que ela precisava de uns remédios caros, umas injeções que só se encontrava na cidade. O preço que ele falou era mais do que eu ganharia em 1 ano de trabalho na fazenda. O desespero me tomou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Era um nó na garganta, um frio na barriga. Eu olhava para o rosto sofrido da minha mãe e sabia que precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Eu conhecia a rotina daquela casa como a palma da minha mão. Sabia que toda noite, depois do jantar, enquanto Arthur se trancava no quarto para ler e Dona Adélia ia para a sala de costura. Era minha única chance. Tentei falar com a Dona Adélia, pedir um adiantamento. Pensei comigo. Ela, por mais severa que fosse, era mulher, iria entender minha situação. Nem me deixou terminar. Riu na minha cara e disse que eu já tinha um teto e comida, que não fosse ingrata. Aquela humilhação me deu um tipo de coragem que vem do fundo do poço. Engoli o medo e fui falar com o próprio Coronel Inácio. Esperei ele terminar o jantar, o que já era uma audácia. Ele estava na varanda, limpando os dentes com um palito, e me olhou como se eu fosse um bicho que saiu do mato. Com a voz trêmula, eu contei da minha mãe, da doença, dos remédios. Pedi, implorei por um adiantamento. Prometi que trabalharia de graça pelo resto da vida se fosse preciso. Ele me ouviu em silêncio, com um sorrisinho de canto de boca que me dava nojo. Quando eu terminei, ele ficou um tempo me olhando, me medindo. "Então a comadre Maria está nas últimas?" Ele disse, com uma frieza de gelar a espinha. "Pois bem, menina, eu te arrumo o dinheiro, mas você vai ficar me devendo. E essa é uma dívida que você vai pagar do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser." O jeito que ele falou, o olhar dele, senti um arrepio de pavor. Eu sabia que estava fazendo um pacto com o diabo. Mas o que eu podia fazer? Era a vida da minha mãe. Eu concordei. Ele entrou no escritório e voltou com um maço de dinheiro. Jogou as notas na minha direção como se estivesse jogando o resto de comida para um cachorro. "Agora some da minha frente", ele ordenou. Saí dali tremendo, com o dinheiro apertado na mão. Eu não podia ir para o meu quartinho. Precisava de ar, precisava pensar. Corri para o único lugar que me dava algum alívio, o pomar. Mesmo de noite, era o meu refúgio. Eu não esperava encontrar ninguém ali. Mas o destino, às vezes, prega umas peças na gente. Arthur também estava lá. Eu pensei que ele estava em seu quarto. Ele me contou que sentiu de ir naquele momento. E foi. Disse que não conseguia se concentrar na leitura. E foi caminhar um pouco. Me viu chegando, transtornada, e veio ao meu encontro, preocupado. "Lourdes, o que aconteceu? Você está pálida", ele perguntou. Vendo a bondade nos olhos dele, eu não aguentei. Desabei a chorar e contei da minha mãe, da doença, da minha conversa com o boticário. Mostrei o dinheiro, mas menti. Disse que tinha sido um adiantamento que a cozinheira Zefa tinha me conseguido, com muito custo. Eu jamais admitiria para ele a humilhação de ter implorado ao pai dele. Arthur ficou arrasado. Ele se sentia culpado, impotente. Sem pensar 2 vezes, ele entrou em casa e minutos depois voltou com mais dinheiro que ele tinha guardado das suas economias. "Pela minha parte, não é empréstimo, é um presente. Pega, Lourdes, pelo amor de Deus, compra esses remédios. Eu te ajudo, a gente dá um jeito."
Naquele momento, vendo o desespero e a bondade nos olhos dele, o meu amor só aumentou. Mas a dívida com o diabo, a que eu fiz naquela varanda, essa era só minha. E o peso dela, meu bem, estava só começando. Com o dinheiro na mão, uma parte de mim sentiu alívio e a outra, um peso medonho. Naquela mesma noite, dei um jeito de mandar meu pai para a cidade com o dinheiro e a receita dos remédios. Ele foi e voltou na madrugada seguinte, trazendo as injeções e os comprimidos que, a gente rezava, salvariam minha mãe. E graças a Deus, os remédios começaram a fazer efeito. A febre cedeu, a tosse diminuiu. Ela ainda estava fraca, mas pela primeira vez em muito tempo havia uma esperança. Enquanto isso, na fazenda, meu romance secreto com Arthur ficava cada vez mais intenso. Aquele amor era a única coisa que me dava forças. Ele era meu porto seguro. Os encontros no pomar eram sagrados. Ele me trazia livros, lia poesias para mim, me ensinou a escrever meu nome direito com letra bonita. Com ele, eu me sentia importante, eu me sentia gente. E a gente começou a fazer planos. Planos de verdade. Numa noite de lua cheia, deitados na grama do pomar, ele me pegou de surpresa. Ele tirou do bolso uma caixinha e abriu. Dentro tinha um anelzinho simples, de prata, com uma pedrinha azul. Lourdes, ele disse com a voz embargada. Eu sei que a nossa situação é complicada, mas eu não imagino minha vida sem você. Eu quero que você seja minha esposa. Eu quero cuidar de você, te dar a vida que você merece. Casa comigo? Meu coração parou. Eu olhei para aquele anel, para o rosto dele cheio de expectativa, e um desespero me invadiu. Casar com ele? Como? Como eu poderia dizer sim, carregando tanto segredo, tanto ódio pelo pai dele? Como construir uma vida em cima de uma mentira? Eu sabia naquele instante que não podia mais adiar. A verdade precisava ser dita, por mais que me doesse. Com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu pedi que ele me escutasse. Respirei fundo e comecei a contar. Contei quem eu era de verdade. Arthur, meu nome não é só Lourdes. Meu nome é Lourdes de Oliveira, filha de Antônio de Oliveira. Contei que a fazenda Água Clara, aquela terra que ele pisava, não era dele, nem do pai dele. Era minha. Contei do documento falso, da expulsão, da humilhação do meu pai. Contei que eu só estava ali, servindo na minha própria casa por desespero. A cada palavra que eu dizia, o rosto de Arthur ia mudando. A expressão de amor deu lugar à confusão, depois ao choque e, por fim, ao mais puro horror. Ele ficou pálido, sem conseguir falar. Ele olhava para mim, depois para a casa grande, como se não pudesse conectar as duas coisas. Não pode ser, meu pai, ele não faria isso. Ele sussurrou, mais para ele mesmo do que para mim. Eu vi nos olhos dele a luta, a negação. Mas ele sabia que eu não estava mentindo. A minha dor era real demais para ser inventada. Levantou de um pulo, cego de raiva e de dor, ele correu para dentro da casa. Eu fui atrás, apavorada. Ele não bateu na porta do escritório. Ele escancarou. O coronel Inácio estava lá, sentado em sua poltrona. Pai, que história é essa? Me diz que é mentira! Arthur gritou com a voz rasgada. O coronel olhou do filho para mim, que estava parada na porta, tremendo. E então ele deu aquele sorriso cruel. Ora, ora... Então essa aí decidiu abrir a boca? Ele se levantou sem pressa. Mentira? Não, meu filho. É a mais pura verdade. Essa terra era do pai dela. Um imbecil que não sabia nem assinar o próprio nome direito. Eu só fui mais esperto. O mundo é dos espertos. Ele falou aquilo com orgulho, zombando da ingenuidade de Arthur. Naquele momento, o mundo do meu amado desabou. E o nosso amor, meu bem, foi jogado bem no meio do terremoto. O mundo de Arthur desabou ali, na frente dele. A imagem do pai, que talvez já não fosse a de um herói, se transformou na de um monstro, um ladrão de vidas. A discussão entre os dois foi feia. Arthur gritava, cheio de dor e de vergonha. E o coronel respondia com um desprezo que cortava a alma. Você ia se misturar com essa gentinha, meu filho? Manchar nosso nome por causa de uma criada qualquer? Ele vociferou. A briga ficou tão alta que Dona Adélia apareceu assustada. Ela tentou acalmar o filho, mas quando entendeu o motivo, apenas baixou a cabeça,
cúmplice silenciosa daquela maldade toda. O coronel, então, se virou para mim. O olhar dele era demoníaco. "E você, sua vagabunda?" ele disse, chegando perto. "Você acha que vai estragar minha família e sair ganhando?" Antes que o coronel pudesse dar mais um passo na minha direção, Arthur se meteu na frente, empurrando o próprio pai. "Não encosta nela! Não ouse falar com ela desse jeito de novo!" ele gritou com uma fúria que eu nunca tinha visto. O peito dele subia e descia, a respiração ofegante. "O nome dela é Lourdes, e o senhor vai tratar ela com respeito." O coronel riu, um som oco e sem alegria. "Respeito? Por essa aí?" Ele então baixou a voz, e o que veio foi ainda pior. "Se eu te ver perto do meu filho de novo, eu juro que o que eu fiz com seu pai não vai ser nada. Eu acabo com o que resta da sua família. Dou um fim no seu irmãozinho e deixo seus pais morrerem de fome na sarjeta." A ameaça foi clara, direta. Eu senti um medo gelado, um medo que paralisava. Eu sabia que ele era capaz daquilo e de muito mais. Foi nesse momento que Arthur tomou a decisão por nós dois. Arthur viu o pavor nos meus olhos. Tomado por uma fúria e uma decisão que eu nunca tinha visto nele, ele me pegou pela mão. "A gente vai embora daqui." "Agora!" ele disse, me puxando para fora do escritório. Ele não discutiu mais. Subiu as escadas correndo, jogou umas poucas roupas numa bolsa, pegou o resto do dinheiro que tinha. Quando desceu, ele olhou para os pais, que estavam parados na sala como estátuas. "Eu nunca mais quero olhar na cara de vocês," ele disse com a voz cheia de uma mágoa que parecia ter envelhecido ele em 10 anos. Ele me levou até o quartinho onde eu dormia, me ajudou a pegar minhas poucas coisas e nós saímos pela porta dos fundos, no meio da noite. A gente correu até o casebre onde meus pais estavam. A confusão foi grande. Eu abracei minha mãe, meu pai. Tentei explicar o que estava acontecendo. Arthur, com uma calma que eu não sei de onde ele tirou, conversou com meu irmão Bento. Deu a ele todo o dinheiro que tinha. "Pega sua família e vai para bem longe daqui. Para a capital. Recomecem a vida. Eu vou cuidar da Lourdes, eu juro." A despedida foi a coisa mais dolorosa do mundo. Deixar minha família de novo, sem saber quando os veria outra vez. Minha mãe chorava me abençoando. Meu pai, pela primeira vez em muito tempo, me olhou com clareza e disse: "Vá com Deus, minha filha. Seja feliz." Aquelas palavras foram a força que eu precisava. Eu e Arthur andamos pela noite escura, pegamos uma estrada e na primeira cidade subimos na carroceria de um caminhão que ia para Belo Horizonte. Agarrada a ele, com o vento frio batendo no rosto, eu olhava para trás e via a vida que eu conhecia desaparecer na escuridão. Eu não tinha nada, praticamente só a roupa do corpo, um coração partido pela despedida e a mão do homem que eu amava segurando a minha. Era uma promessa silenciosa. Uma promessa de que dali para frente a gente só tinha um ao outro. E isso, meu bem, tinha que bastar. Chegar em Belo Horizonte foi como nascer de novo. A viagem no caminhão foi longa, fria, e nós mal trocamos uma palavra, ainda em choque com tudo. Descemos na rodoviária, um lugar barulhento, cheio de gente que a gente não conhecia. Com o pouco dinheiro que Arthur tinha, pagamos uma noite numa pensão barata, um quartinho simples, mas que para nós era um palácio, porque era a primeira vez que ficávamos sozinhos. Foi ali, naquele quarto, que a gente teve nossa primeira noite de amor de verdade. Não foi um encontro roubado no escuro do pomar, com medo de sermos descobertos. Foi calmo, foi bonito, cheia de desejo. E naquela noite, entre beijos e lágrimas, a gente fez 1000 juras de amor. Juramos que, não importava o que viesse pela frente, a gente enfrentaria junto, que nosso amor seria nosso chão, nossa casa. Foi a noite em que nos tornamos, de corpo e alma, marido e mulher, mesmo sem a bênção de ninguém. No dia seguinte, a realidade bateu na porta. Alugamos um barraquinho de madeira num morro, bem na periferia, num lugar que o progresso ainda não tinha chegado. A vida era dura, muito dura. Arthur, que tinha se formado em direito na capital, um moço que sonhava em defender os justos, teve que guardar o diploma na mala. Na cidade grande, sem nome e sem contatos, o anel de doutor não valia nada. Para um homem que passou anos com a cabeça nos livros, o choque foi imenso.
mas ele não se fez de rogado. Depois de tentar ser doutor e receber muitas portas na cara, conseguiu um emprego numa construção. No começo, foi como servente de pedreiro, carregando saco de cimento, fazendo massa. Chegava em casa todo dia moído, com as mãos cheias de calos e o orgulho ferido, mas nunca reclamava. Eu, por minha vez, fui fazer o que eu sabia: faxina. Lavava roupa para fora, limpava a casa das madames da cidade. Era um trabalho honesto, suado, e cada tostão que a gente juntava era uma vitória. Nesse tempo, a gente quase não falava do passado. Era uma ferida aberta demais. As cicatrizes estavam ali, em nós dois. Nele, a vergonha e a dor de ter um pai como o coronel. Em mim, a saudade da minha família e o ódio pela injustiça que sofremos. Mas o nosso amor, meu bem, ele foi o remédio. Em vez de nos afastar, as dificuldades nos uniram ainda mais. A gente chegava em casa cansado, mas se abraçava, o cansaço ia embora na hora que a gente fazia amor. A gente dividia o pão, e ele parecia o banquete mais farto do mundo. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Arthur era inteligente e esforçado. O mestre de obras viu que ele tinha cabeça boa e o tirou do serviço pesado. Ele passou a ajudar a tomar conta dos papéis da construção, a organizar as entregas, a pagar os outros funcionários. Não era o direito que ele sonhou, mas ele usava sua inteligência para organizar as coisas. Eu, com o meu trabalho, também ajudava a colocar comida em casa. A gente começou a sonhar de novo. Nosso maior sonho era ter um cantinho nosso. E, economizando cada centavo, compramos um lote pequeno, no mesmo morro. E começamos a construir nossa casa, tijolo por tijolo. Aos domingos, que era a nossa única folga, a gente mesmo levantava as paredes. Arthur aprendeu a ser pedreiro e eu, a ajudante dele. Foi a época mais feliz da nossa vida. Cada parede que subia era um pedaço do nosso futuro sendo construído. Quando a casinha ficou pronta, com 2 quartos e uma cozinha, a gente chorou de alegria. Pintamos as paredes de azul céu, plantamos um pé de couve no quintal e umas flores na janela. Era nosso castelo. Foi nessa casinha que nossos filhos nasceram. Primeiro o Antônio, que ganhou o nome do meu pai, e depois a Clara, em homenagem à nossa fazenda perdida. Eles encheram nossa casa de risada e de esperança. Assim que as coisas melhoraram um pouco, Arthur conseguiu um emprego num escritório de contabilidade. Não era a advocacia, mas ele estava de volta aos livros, aos papéis. E com o tempo, ele se tornou um homem respeitado pelo seu trabalho. A vida foi se ajeitando, se acalmando. Eu já não trabalhava mais fora de casa, mas trabalhava dobrado dentro. E ainda tem quem diga que ser dona de casa é moleza. Os anos que se seguiram, meu bem, foram como um rio que depois da cachoeira encontra um caminho mais calmo. A vida foi se ajeitando, se assentando no lugar. Nossa casinha no morro, que a gente levantou com suor e sonho, ficou pequena para a alegria que crescia ali dentro. O Antônio, meu menino, já era um rapazinho de 7 anos, com os olhos vivos do pai e a minha teimosia. E tinha a Clara, minha flor, com seus 5 aninhos, o xodó do Arthur. O nome dela era um suspiro de saudade da nossa terra, da fazenda Água Clara que ficou para trás. Eles eram a prova viva de que o nosso amor tinha fincado raiz, mesmo no terreno mais duro. A vida era boa, era cheia de risada de criança correndo pelo quintal, cheiro de feijão cozinhando no fogo e roupa limpa secando no varal. Mas, no fundo da minha alma, sempre tinha um cantinho triste, um quartinho fechado que eu nunca abria. Era a saudade da minha família. Eu não tinha notícia nenhuma. Será que meu irmão Bento tinha conseguido chegar na capital? Será que meus pais estavam bem? Essa pergunta era uma dorzinha que me acompanhava todo dia, um peso no coração que nem a felicidade de ter minha própria família conseguia apagar por completo. O Arthur? Ah, meu Arthur! Ele nunca desistiu do sonho dele. Depois de anos trabalhando na contabilidade, o dia chegou. Lembro como se fosse hoje. Ele chegou em casa com um sorriso que não cabia no rosto, me levantou no colo e me rodou no meio da sala gritando: "Eu consegui, Lourdes, eu consegui!" Ele tinha virado advogado de verdade. A gente comemorou com um bolo de fubá e guaraná
que era o luxo que a gente podia ter. Foi uma das noites mais felizes da minha vida. Ver meu marido, depois de mais de 10 anos, trabalhando no que ele tinha se formado. Deus ouviu minhas orações. Ele conseguiu um emprego num escritório bom, no centro da cidade. O salário era outro, a vida ficou mais folgada. O Arthur comprou um carro, um Fusquinha azul, que pra gente era uma limusine. Nos domingos, a gente passeava, ia no parque, tomava sorvete. Parecia um sonho, minha filha. A gente tinha vencido. O passado de dor e humilhação parecia uma história de um livro antigo, empoeirado, guardado na estante. Mas a poeira, meu bem, o vento sempre dá um jeito de trazer de volta. Não fazia nem 3 meses que o Arthur estava nesse emprego novo. Era uma terça-feira, eu acho. Eu estava na cozinha, terminando o jantar, sentindo aquele cheirinho bom de alho e cebola fritando. As crianças brincavam na sala. Eu estava feliz, em paz. Ouvi o barulho do Fusquinha parando na porta e o coração já se alegrou, esperando o beijo que ele sempre me dava quando chegava. Mas naquele dia foi diferente. Ele abriu a porta, mas não entrou sorrindo. Ele estava pálido, com os olhos arregalados, parecia que tinha visto uma assombração. Ele olhou para mim, olhou para os nossos filhos, e eu vi o medo estampado no rosto dele. Meu sangue gelou. Mandei as crianças irem para o quarto e fui até ele. Perguntei o que tinha acontecido, se ele estava passando mal. Ele não respondia, só me olhava, a boca seca. Ele sentou na cadeira da cozinha, colocou as mãos na cabeça e ficou ali, um tempo que pareceu uma eternidade. Eu já estava imaginando o pior. Será que tinha perdido o emprego que tanto custou para conseguir? Teria acontecido alguma desgraça? Finalmente, ele levantou a cabeça e começou a falar, a voz baixa, tropeçando nas palavras. Ele me contou que naquele dia, um homem muito bem vestido apareceu no escritório dele. Se apresentou como um detetive particular. Esse homem, minha filha, estava procurando por ele há anos. Mas a busca era difícil, porque ele procurava por um Dr. Arthur, um advogado. E o meu Arthur, durante todos aqueles anos de dureza, não era doutor de nada. Era só o Arthur, o servente, o contador, o marido, o pai. Só agora, que ele finalmente tinha virado advogado e o nome dele estava nos registros, é que o homem conseguiu encontrar o endereço do escritório. Meu coração batia descompassado. Um detetive? Procurando pelo meu marido? O medo virou um nó na minha garganta. Eu perguntei, com a voz trêmula, quem tinha contratado aquele homem, já desconfiando do passado. Quem queria tanto assim achar o Arthur, depois de tanto tempo? Ele respirou fundo, me olhou nos olhos e a resposta dele foi um soco no meu estômago, que me deixou sem ar. Ele disse quase num sussurro, era a minha mãe, Lourdes, a minha mãe que está me procurando. Dona Adélia, a mãe do Arthur. O nome dela, que eu não pronunciava há tantos anos, de repente estava ali, entre nós, trazido por um estranho. A ironia da vida é uma coisa que corta, não é? Minha filha, a notícia trazida por aquele detetive caiu na nossa casa como uma tempestade de verão. Rápida, barulhenta e deixando tudo revirado. O homem nos disse, com todas as letras, que Dona Adélia queria ver o Arthur, por tudo que era mais sagrado na vida. Ele, preocupado, perguntou da saúde dela. Ela não estava doente, não estava morrendo, estava com a saúde que a idade permitia. O coronel Inácio, esse sim, tinha batido as botas há uns 4 meses, e o recado era simples: se quisessem vê-la, o caminho era a fazenda. A decisão de ir ou não ir nos roubou o sono por dias. A casa ficou em silêncio. A gente mal se olhava, porque a dúvida estava no ar, pesada como o cheiro de chuva antes de cair. Para mim, a resposta era um não, do tamanho do mundo. Voltar para aquele lugar? Para o palco da minha maior dor? Nem pensar. Mas o Arthur? Ah, o meu Arthur. Eu via a luta nos olhos dele. A mágoa de uma vida inteira brigando com a curiosidade, com aquele fiozinho de esperança que filho tem e que nunca arrebenta de vez. Ele andava pela casa como alma penada. E eu sabia que por mais que ele dissesse que não, uma parte dele precisava daquele ponto final. Eu entendia aquilo. Quem dera fosse minha família me procurando. Depois de muita conversa, de muita insistência dele, ele acabou me convencendo.
Vamos todos, Lourdes, ele dizia com a voz cansada. É o nosso passado, mas também é o futuro deles. Nossos filhos não podem crescer com esse buraco na história do pai. E lá fomos nós, a família inteira, espremida no nosso fusquinha azul, de volta para o lugar que eu jurei nunca mais pisar. A viagem de volta para a fazenda Água Clara foi a coisa mais estranha que eu já vivi. Dentro daquele carro, que era o símbolo de tudo que a gente tinha conquistado com tanto suor, parecia que o tempo estava andando para trás. Eu olhava para o Arthur, concentrado na estrada, e via no rosto dele não o meu marido, o advogado respeitado, o pai de família, mas o rapaz de 20 e poucos anos, assustado e cheio de uma raiva justa, fugindo no meio da noite. E eu não era mais a Lourdes, dona da minha casa, mãe do Antônio e da Clara. Eu era de novo a criada, a menina escorraçada, voltando para o lugar da minha maior humilhação. O ar dentro do carro era pesado, denso. As crianças, que são como bichinhos do mato e sentem quando o tempo fecha, ficaram quietinhas no banco de trás, sem a cantoria e a algazarra de sempre. Só olhavam, com aqueles olhinhos curiosos, a paisagem mudar. O cinza dos prédios de Belo Horizonte foi dando lugar ao verde dos pastos. Um verde que doía nos meus olhos de tanta saudade que eu nem sabia que ainda guardava. Cada pé de ipê na beira da estrada, cada riacho cortando a terra vermelha, era uma lembrança que me acertava em cheio. Quando o Arthur diminuiu a velocidade e eu vi a porteira de aroeira da fazenda Água Clara, aquela mesma porteira onde meu pai me ensinou a montar, meu coração deu um nó. O estômago revirou. Arthur olhou para mim, esticou a mão e apertou a minha com força, como se dissesse, estou aqui, mas eu sabia que ele também estava apavorado. Ele guiou o carro devagar pela alameda de mangueiras que levava até a casa grande. A casa. Ela estava lá, imponente, pintada de um amarelo claro que parecia zombar das minhas memórias escuras. Estava bem cuidada, com flores nos canteiros, uma aparência de paz que me dava náuseas. Quando Arthur estava para estacionar o fusquinha debaixo da sombra daquela mangueira imensa, a mesma mangueira que abrigou nossos beijos roubados, nosso amor proibido, eu vi a porta da frente da casa se abrindo. E a figura que apareceu na varanda fez meu mundo, que já estava de cabeça para baixo, girar feito um peão desgovernado. Não era a dona Adélia, com seu rosto amargurado. Não era um capataz de cara feia. Era a minha mãe. Acredite se quiser. Minha santa mãezinha. Eu não perdi tempo. Abri a porta do Fusca com um tranco e me atirei para fora. O Arthur freou seco. Quase caí. Fui trupicando ao encontro da mãe. Corri tropeçando nos meus próprios pés, com a vista embaçada pelas lágrimas que jorravam sem controle. Ela parou na varanda, apertando os olhos para tentar enxergar dentro do carro, protegendo o rosto do sol com a mão. Ela deve ter pensado que era alguma visita. Mas então, o olhar dela encontrou o meu. Por um segundo, ela ficou imóvel, como uma estátua. Eu vi a confusão no rosto dela, a dúvida, e, em seguida, o reconhecimento. Um raio. Ela levou as duas mãos ao rosto, a boca se abrindo num "ó" mudo, como se estivesse vendo uma miragem, uma alma do outro mundo. E ela também veio ao meu encontro, descendo os degraus da varanda com a mesma agilidade que eu. A gente se encontrou ali, no meio do terreiro de terra batida, e nos abraçamos. Ah, meu bem, que abraço foi aquele! Era um abraço de 12 anos de saudade. Um abraço que tentava juntar os pedaços de duas vidas separadas à força. Eu sentia o cheiro dela, um cheirinho de alfazema e de fogão a lenha. O cheiro da minha infância. Eu afundei meu rosto no ombro dela e chorei. Chorei de dor, de alívio, de uma felicidade tão grande que chegava a doer no peito. E ela chorava também, me apertando, passando a mão nos meus cabelos, falando meu nome. Lourdes, minha filha, minha filha. A porta da casa se abriu de novo e dessa vez era ele, meu pai, mais velho, mais encurvado, o cabelo e a barba um pouco brancos. Ele parou, apoiado no batente da porta, e quando viu aquela cena, quando entendeu o que estava acontecendo, as pernas dele fraquejaram. Meu pai desabou. Desabou de verdade, minha filha.
Ele caiu de joelhos ali mesmo, na terra vermelha, com o rosto entre as mãos, e soluçou. Um choro alto, gutural, um choro de homem que guardou a dor por uma vida inteira. Arthur saiu do carro, pálido, chocado, sem entender nada. Ele amparou meu pai, ajudando-o a se levantar. Eu fui abraçar ele, que disse que estava agradecendo a Deus. Ninguém entendia nada. A cena era de uma loucura completa. Meus filhos, Antônio e Clara, saíram do carro devagarinho, assustados com aquela explosão de emoção. Eles se esconderam atrás de mim, olhando com seus olhos grandes para aqueles dois desconhecidos que choravam tanto. Eu apresentei eles. Esses são seus avós, meus amores. Claro que eu não contei para eles que iriam conhecer os avós, pois nem eu mesma sabia. O que dissemos foi que eles conheceriam a mãe do pai deles, a dona Adélia. Entramos na varanda. Queria saber do meu irmão. A mãe me deu outra notícia que me fez cambalear. Contou que meu irmão Bento estava casado, morava numa casinha ali perto e já tinha 5 filhos. 5. Eu era tia de 5, imagina isso? O mais novo me passou bonito. Minha família, que eu achava que tinha se resumido a uma lembrança dolorosa, tinha crescido, florescido, ali mesmo, sem que eu soubesse. Foi o Arthur que nos trouxe de volta à realidade. Ele interrompeu com delicadeza. Ele olhou para meus pais, para a casa e a confusão no rosto dele. Ele precisava de respostas. Então sim, foi ali que lembrei o motivo da gente ter voltado. Afinal, onde estava a mãe dele? O que meus pais estavam fazendo ali, como isso aconteceu? Foi aí que minha mãe nos fez sentar no banco da varanda e, com a voz calma, começou a desembaraçar o novelo da nossa história. Ela contou que logo depois da nossa fuga, o medo da ira do coronel era tanto que eles também foram embora, na calada da noite. Os 3, meu irmão e eles, foram para uma cidadezinha vizinha, morar de favor na casa de uma tia minha, irmã do pai. Viveram lá por quase 1 ano, na mais completa miséria, achando que a gente tinha se perdido no mundo. Até que, um dia, o coronel Inácio apareceu. Eles gelaram, acharam que era o fim. Mas o homem que desceu do carro não era o tirano que eles conheciam. Era um homem quebrado, com os olhos fundos de quem não dormia. Ele não ameaçou. Ele implorou. Implorou por perdão. Contou que a partida do Arthur tinha sido um golpe do qual ele nunca se recuperou. O remorso o estava comendo vivo. Ele queria devolver a fazenda. Queria consertar o mal que tinha feito. A única coisa que ele pedia em troca era notícias do filho. Mas meus pais não sabiam de nada. O coronel, então, fez uma proposta. Que eles voltassem para a Água Clara, que tomassem conta do que era deles e que, se um dia tivessem notícias nossas, que avisassem. E assim foi feito. Meus pais voltaram para a nossa terra e o coronel passou o resto da vida procurando pelo filho, gastando fortunas com detetives, sem nunca conseguir uma pista, porque procurava por um doutor que não existia. Minha mãe terminou a história dizendo que Dona Adélia agora morava no antigo casarão da família dela, uma propriedade boa a alguns quilômetros dali. Foi ela que, mesmo depois da morte do marido, não desistiu de procurar por eles. Arthur engolia seco aquela história. Eu via ele totalmente confuso, mal acreditando em tantas mudanças. Com o coração na mão, entramos no carro de novo. Dessa vez, meus pais vieram junto. Há crianças nos nossos colos. Chegamos a uma casa antiga, cercada por um jardim bem cuidado, onde meu marido passou seus primeiros anos. E na varanda, numa cadeira de balanço, estava ela, Dona Adélia. Quando ela viu nosso Fusca azul se aproximando e viu o Arthur descer do carro, ela se levantou, trêmula. Ela não disse nada, apenas chorou. Um choro silencioso de quem carrega uma culpa pesada demais. Arthur caminhou até ela e eles se abraçaram. Um abraço estranho, de um filho que não sabia se perdoava e de uma mãe que não sabia se merecia o perdão. Naquela hora, ele finalmente chorou. Nesse momento, as crianças, que já tinham perdido a timidez, correram na frente. Eles não viram a megera que eu conheci, viram uma idosa triste. E com a pureza que só as crianças têm, eles a abraçaram. "A senhora é nossa outra vovó?" perguntou a Clara. "A gente não tinha nenhuma lá em casa, agora tem 2, e um vovô." Aquilo foi a chave que abriu a represa.
Dona Adélia se desmanchou em lágrimas, abraçando os netos que eram a prova viva do amor que ela tentou destruir. Fiquei ali, meu bem, parada na soleira da porta da varanda da casa da Dona Adélia, assistindo a tudo. Eu me sentia uma estranha. Para mim, aquela mulher que chorava não era a avó arrependida dos meus filhos. Ainda era a Dona Adélia, a patroa de rosto azedo, a cúmplice silenciosa do homem que destruiu a minha família. Eu e ela, minha filha, a gente nunca foi amiga, e eu duvidava que um dia a gente seria. Mas a minha mãe, minha santa mãezinha, ela tem um coração que eu nunca vou conseguir entender. Ela, que sofreu tanto ou mais do que eu, já tinha perdoado lá atrás, quando finalmente recebeu sua propriedade de volta. Minha mãe colocou a mão no ombro da Dona Adélia, um toque suave, e disse baixinho, mas eu ouvi. O passado já foi, Dona Adélia. Deus conforta a gente e nos dá o futuro de presente. E olhe só que presente bonito Ele nos deu. E olhou para os meus filhos. A senhora Adélia levantou o rosto molhado de choro e olhou para minha mãe. E naquele olhar eu vi uma gratidão, um alívio. Minha mãe perdoou ela. Eu não tinha essa grandeza, não. O perdão para mim era uma semente que ainda não tinha brotado. Foi a própria Dona Adélia que, depois de se acalmar um pouco, começou a nos contar sobre os anos que se passaram. Ela contou que o coronel Inácio, depois que o Arthur foi embora, virou a sombra do homem que era. O remorso foi a doença dele. Ele passou o resto da vida tentando consertar o que tinha feito, não só com a gente, mas com outras famílias da região. Ela disse que ele chamou uma por uma das pessoas que tinha prejudicado. Devolveu muita coisa que tinha pegado, umas terras aqui, um gado ali, um pedaço de roça acolá. Ele perdeu o posto de coronel. Aquele título, que para ele valia mais que o nome, virou pó. Ninguém mais o chamava assim. O respeito forçado que ele impunha acabou. Mas eles não ficaram na miséria, não. A família dela sempre teve dinheiro, umas fazendas antigas, umas heranças. O dinheiro da família ainda existia, mas a honra, essa tinha se esvaído junto com o poder dele. Ele morreu um homem rico, mas um homem pobre de espírito, sem o perdão do filho que ele tanto procurou. Depois daquela conversa pesada, o ar ficou difícil de respirar. Foi minha mãe que quebrou o silêncio e a tristeza que se instalaram na varanda. Chega de choro e de história triste por hoje, ela disse, com aquela firmeza doce que só ela tinha. Tem mais gente com saudade de você, minha filha. A alegria de hoje ainda não acabou. Vamos ver o seu irmão. Vamos ver o Bento. Meu coração deu um pulo. O Bento! A última vez que eu o vi, ele era um rapazinho magro, esquentado, falando em vingança. Como será que ele estava? A gente se despediu da Dona Adélia com uma promessa de voltar no dia seguinte. E entramos todos no Fusquinha de novo, apertados, mas agora com uma leveza diferente no ar. A esperança tinha voltado a morar no meu peito. A casinha do meu irmão era ali perto, a uns 10 minutos de carro. Uma casa simples, de tijolo à vista, mas muito ajeitada, com um quintal grande de terra batida e um monte de galinha ciscando. E no terreiro, minha filha, tinha um time de futebol. 4 crianças, de tudo que era tamanho, correndo atrás de uma bola, uma gritaria, uma bagunça gostosa. Na porta da casa, uma mulher moça, com um bebê no colo, sorria daquela cena. E ao lado dela, na porta, tinha um homem. Um homem grande, meu bem. Bem gordão, com uma barriga que chegava primeiro que ele, sabe? Usava uma calça de brim e uma camisa de botão que parecia que ia estourar a qualquer momento. Eu olhei e, juro por Deus, não reconheci. Pensei comigo, uai, quem será esse na casa do meu irmão? Eu procurei com os olhos, esperando meu irmão aparecer de algum canto. Mas não vinha ninguém. O homem na porta nos viu chegando, viu meus pais descendo do carro e abriu um sorriso. Um sorriso que ocupou o rosto todo. E foi nesse instante, meu bem, que o mundo parou. Naquele sorriso, naquela carinha redonda, nos olhos miúdos e apertados de quem ri com a alma, ali estava ele. Irreconhecível, mas inconfundível. Era o meu Bento. Meu Deus do céu, era o meu irmãozinho. Se não fosse aquela carinha dele, aquela expressão de menino sapeca que nunca mudou, juro que eu passava reto e perguntava por ele. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez era um choro de pura alegria.
Eu corri na direção dele gritando: Bento! E ele veio ao meu encontro, com os braços abertos. O abraço dele era um abraço de urso, forte, que me levantou do chão. Um abraço que cheirava a vida, a fartura, a felicidade. Como eu amava meu irmão. Como eu amo até hoje, porque graças a Deus, apesar dos problemas de saúde, ele ainda está vivo. Meu bem, aquele reencontro foi a porteira que se abriu para o resto da nossa vida. A gente ficou uma semana inteira na fazenda, matando a saudade. Eu fiquei no meu quarto, meu verdadeiro quarto. Como foi boa aquela sensação. Foi uma semana de choradeira, de risada, de botar a prosa em dia. Conheci meus sobrinhos, a mulher do Bento, uma moça boa chamada Rosa. O Arthur, meu marido, também se acertou com a mãe dele. Não foi da noite para o dia, claro. O perdão é uma plantinha teimosa, que demora a criar raiz. Mas ver os netos correndo pela casa, chamando ela de vovó, foi amolecendo o coração da gente, sabe? A despedida dessa vez foi diferente. Foi uma despedida com promessa de até logo. Mas quando a gente voltou para nossa casinha no morro, em Belo Horizonte, o coração de todo mundo já não estava mais lá. Meus pais ligavam chorando de saudade. Meu irmão mandava carta toda semana. A família, que tinha sido um bando de caco espalhado, tinha se colado de novo. E agora, a distância doía. Foi uma conversa longa que tivemos, eu e o Arthur, uma noite, depois que as crianças dormiram. A gente olhou um para o outro e soube, sem precisar dizer, que nosso lugar era perto deles. A decisão foi unânime na família. Todos queriam a gente por perto. A gente vendeu tudo que tinha conquistado com tanto suor lá na cidade grande. O Fusquinha, a nossa casinha no morro. Deu um aperto no coração, claro, mas a gente sabia que estava fazendo a coisa certa. Com o dinheiro, meus pais acharam que a gente devia comprar umas terras, recomeçar a vida na roça, ou até mesmo construir casa ali no terreno deles, que sobrava espaço. Mas o Arthur, não. Ele era homem da cidade agora, das leis, dos papéis. O lugar dele era outro. Então, a gente foi morar no centro, perto da fazenda, perto de onde meu irmão Bento já vivia. A nossa antiga casa, aquela que a gente vendeu, valia pouco dinheiro na cidade. Mas ali no interior, deu para comprar um baita casa bonita. Meu marido, com a ajuda de um dinheiro que a mãe dele, a dona Adélia, insistiu em dar como uma forma de se redimir, conseguiu finalmente abrir o próprio escritório de advocacia. Era uma salinha simples, no centro da cidade, mas era dele. O Dr. Arthur virou uma figura respeitada, um homem que entendia de lei, mas que também entendia de gente. Ele ia a pé para o trabalho, voltava para o almoço, ia comigo de vez em quando levar as crianças para a escola. Era uma vida maravilhosa, minha filha. Ela seguiu seu curso, como um rio que finalmente encontra o mar. Eu vi meus filhos crescerem. O Antônio, meu menino, puxou o pai. Sempre com a cabeça nos números, virou um contador de mão cheia. A Clara, minha flor. Ah, a Clara. Essa puxou a mim e ao pai. Tinha a língua afiada e um coração que não suportava injustiça. Desde pequena, dizia que ia defender os fracos. E não é que virou advogada, igual ao pai? No começo, sofreu um bocado de preconceito. Sabe como é cidade pequena, né? Mulher doutora. Mas ela era boa de lábia, boa de serviço. E logo ganhou o respeito e causas de tanta gente. Hoje, sentada aqui na varanda da minha casa, com meus 82 anos, eu olho para trás e vejo a longa estrada que caminhei. O Arthur, meu companheiro de uma vida, já se foi há 5 anos. Deixou uma saudade que não tem tamanho, mas me deixou também as lembranças de um amor que venceu o ódio, a pobreza e o tempo. Meu irmão Bento, aquele menino magrinho, hoje é um avô gordo e feliz e mora a 2 ruas daqui. Também ficou viúvo. Faz bem mais tempo que eu, se me recordo. Foi um pouco depois da morte da mãezinha. Ele sofreu horrores. A gente ainda briga por bobagem, como quando éramos crianças. A vida me tirou muito, meu bem. Meus pais já se foram há muito tempo. Partiram em paz, sabendo que a justiça de Deus foi feita, que a terra voltou para quem pertencia de direito. Dona Adélia também se foi, levando consigo o peso do que o marido fez. Mais perdoada por todos nós. Hoje quem mora e cuida da fazenda Água Clara é o meu sobrinho, filho mais velho do Bento,
Meu irmão, um homem bom, trabalhador, que nasceu com o mesmo amor pela terra que o avô tinha. Ele preserva tudo, junto com a família. Quando vou lá, sinto o cheiro da minha infância misturado com o tempo que passou. Todos os que vieram antes de mim já se foram. E esse é o preço de viver muito. Mas deixaram comigo a lembrança boa, e isso ninguém tira. Agora eu sou a avó Lourdes, a bisa Lourdes. Tenho 7 netos, 6 bisnetos e uma casa que vive cheia, barulhenta, cheia de vida. Às vezes eu sento na varanda e fico olhando o quintal, ouvindo as risadas deles e penso, tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite de medo. Porque a minha história, que começou com a perda de um pedaço de chão, terminou com a vitória de ver essa terra florescer de novo, nas mãos da nossa própria família. Para quem me ouviu desabafar, eu agradeço do fundo do meu coração. Que Deus abençoe você e sua família. E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa. Depois de tantos pedidos sobre as dúvidas da menopausa, criamos um verdadeiro tesouro. O e-book Menopausa, o guia completo. 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia para ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo sobre menopausa de forma clara, conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença, com protocolos testados, explicações sinceras sobre reposição hormonal e orientações sobre baixa libido. Incluímos um guia prático de onde comprar cada item, o que precisa de receita médica e o que não precisa. E tem bônus especiais, fórmula para os cabelos não ficarem brancos e dica poderosa para acabar com o melasma. Esse guia casa perfeitamente com o nosso outro tesouro, 100 chás das avós para diversos males, que tem receitas especiais que também ajudam durante a menopausa. Imagina ter os 2 conhecimentos na palma da sua mão? Para conhecer esses livrinhos preparados com tanto carinho, clique no link fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais. Não chegarão em sua casa via correios. Que Deus abençoe você e sua família.